Fala galera, beleza? Sábado agora dia 4 tem o UFC. O card preliminar vai começar às 14 horas e o principal às 17. Vamos para as análises e os palpites e bora lá. A primeira luta vai ser pelo peso mosca feminino entre a Erin Blanchfield e a JJ Aldrich, são duas americanas. A Blanchfield tem 23 anos, 8 vitórias e só uma derrota. Venceu 2 por nocaute, 1 por finalização e 5 por decisão. Fez 2 lutas pelo UFC, venceu a Sarah Alpar e a Miranda Maverick, as 2 por decisão. Já venceu a Kai Hansen e Vitória Leonardo, quando ainda não estava no UFC. E sua única derrota foi uma decisão dividida para Tracy Cortez, no Invicta, lá em 2019. A Aldrich tem 29 anos, 11 vitórias e 4 derrotas, venceu 2 por nocaute e 9 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Está no UFC desde 2016, venceu 7 lutas e perdeu 3 na organização. Sua melhor vitória foi contra a Gillian Robertson na sua última luta. Fez uma luta bem equilibrada na sua derrota para Sabina Mazo e venceu a Courtney Casey por decisão dividida, que foi bem contestável. Bom, a Blanchfield é bem favorita nas casas de apostas, é o maior favoritismo da noite, cerca de 80%. Não gosto desse favoritismo tão grande, mas nesse caso eu tenho que concordar. Acho bem difícil a Aldrich conseguir surpreender aqui. A Blanchfield tem um ótimo jogo agarrado, né, no grappling, no wrestling. Ela dominou a Miranda Maverick, que é uma excelente lutadora, com facilidade. E eu acho que não vai ter dificuldade para fazer o mesmo com a Aldrich. Então eu fico com a vitória da Erin Blanchfield. A segunda luta pelo peso meio-médio, o russo Rinat Fakhretdinov vai enfrentar o grego Andreas Michailidis. O Fakhretdinov tem 30 anos, 18 vitórias e só uma derrota. Venceu 11 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão. Sua única derrota foi uma decisão na segunda luta da sua carreira lá em 2013. Tem 12 vitórias no primeiro round e venceu as últimas 17 lutas. Vai estrear no UFC. O Michailidis tem 33 anos, 13 vitórias e 5 derrotas. Venceu 7 por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Perdeu as 5 por nocaute. Fez 3 lutas pelo UFC, foi nocauteado pelo Modestas Bukauskas e o Alex Poitin. E venceu o KB Bular por decisão. Bom, o russo é favorito, com cerca de 70%. Eu vou concordar mais uma vez. Apesar dele não ter lutado com ninguém de um nível tão alto, o cara atropelou todo mundo que ele lutou. Pegou caras mais fracos, mas ganhou quase todas no primeiro round, com bastante facilidade. E ele lutou com alguns caras melhorzinhos assim e venceu também. Então, acho que é um cara para a gente ficar de olho. Não dá para dizer que é uma grande promessa ainda, apesar do bom cartel. Ele não ganhou de ninguém de nome. Mas ele é um nocauteador, ele é bom no wrestling ainda. Então, acho que o grego não vai conseguir arrumar nada nessa luta e fico com a vitória do russo. A terceira luta vai ser pelo peso mosca. O Jeff Molina, americano, vai enfrentar o cazaque Zhalgas Zhumagulov. O Molina tem 24 anos, 10 vitórias e 12 derrotas. 4 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 1 por decisão. Venceu o Contender Series em agosto de 2020 por decisão e fez 2 lutas no UFC em 2021. Ganhou do Kileng Aori por decisão e do Daniel Miojo por nocaute no começo do segundo round. Ele vem de 9 vitórias na sequência. O Zhumagulov tem 33 anos, 14 vitórias e 6 derrotas, 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 4 por decisão. Fez 4 lutas no UFC. Perdeu por decisão para o Raulian Paiva, bem contestável, né? Na verdade ele venceu essa luta, mas sabemos como são os juízes do UFC. E perdeu por decisão também para o Amir Albazi. Ele venceu o Jeremy Rivera por finalização no primeiro round e foi nocauteado pelo Manel Capé no primeiro round. O Molina está com favoritismo de cerca de 65% nas casas de apostas. Dessa vez eu vou apostar na zebra. Eu acho que o Zhumagulov enfrentou atletas mais complicados do que o Molina, por isso que ele não conseguiu uma sequência boa, né? O Molina não lutou com nenhum cara tão bom ainda. Venceu, mas não lutou com nenhum cara de um bom nível. E eu acho que essa luta é mais equilibrada do que a previsão indica, né? Então, nesse caso,
eu acho que vale mais a pena ficar com a zebra. Então eu vou de Zhalgas Zhumagulov. Quarta luta, pelo peso galo, o americano Tony Gravely vai enfrentar outro americano, o Johnny Munhoz Jr. O Gravely tem 30 anos, 22 vitórias e 7 derrotas, venceu 9 por nocaute, 3 por finalização e 10 por decisão, perdeu 1 por nocaute, 5 por finalização e 1 por decisão. Fez 5 lutas no UFC, foi finalizado pelo Brett Jones, nocauteado pelo Nathan Menes, venceu o Geraldo de Freitas por decisão dividida, e o Simon Oliveira por decisão unânime, e o Anthony Bishark por nocaute. O Munhoz tem 29 anos, 11 vitórias e só 1 derrota, venceu 2 por nocaute, 7 por finalização e 2 por decisão. Sua única derrota foi uma decisão, uma luta bem equilibrada. Ele fez 2 lutas no UFC, finalizou o James Simmons no segundo round e perdeu para o Nathan Menes por decisão, o mesmo que nocauteou o Gravely. O Gravely é favorito nas casas de apostas, cerca de 58%, vou discordar mais uma vez. O jogo do Gravely é aquela luta chata, ele é bom no wrestling, né? Mas não é tão objetivo, é mais o antijogo mesmo, a anti-luta. Ele gosta de segurar, levar para a grade, para o chão e ficar amarrando a luta e dominar dessa forma. Mas o Munhoz é bastante perigoso no chão, é bem melhor na luta em pé, tem vantagem na envergadura, então eu acho bem válido aí arriscar nessa zebra. Fico então com a vitória do Munhoz Jr. Na quinta luta, pelo peso leve, o alemão Niklas Stolze vai enfrentar o Benoit Saint-Denis, que é um francês. O Stolze tem 29 anos, 12 vitórias e 5 derrotas, venceu 4 por nocaute, 5 por finalização e 3 por decisão, perdeu 1 por nocaute e 4 por decisão. Fez 2 lutas no UFC, perdeu por decisão para o Emiv e foi nocauteado no primeiro round pelo Jared Gooden. O Saint-Denis tem 26 anos, 8 vitórias e 1 derrota. Venceu 1 por nocaute, 7 por finalização, perdeu 1 por decisão, que foi a sua única luta no UFC. Ele foi derrotado pelo Eliseu Capoeira, uma decisão unânime, uma luta que ele tomou uma surra bem grande. Muitos consideram que ele perdeu de 10-8 2 rounds. Ele tem 5 vitórias no primeiro round. Bom, o Saint-Denis está com favoritismo de 65% nas casas de apostas. Essa eu vou concordar. É uma luta que eu não consigo confiar muito em nenhum dos dois atletas. O Stolze não mostrou para que veio no UFC ainda, não conseguiu vencer. O Saint-Denis apanhou bastante, mas ele pegou um cara muito bom, né, que é o Capoeira, bem experiente, que é um ótimo striker. Então, no confronto entre os dois, eu acho que o Saint-Denis consegue sim colocar o jiu-jitsu dele para jogo e deve conseguir vencer essa luta. Então, ficou com a vitória do francês. Próxima luta, não sei se ainda vai ser nessa ordem, mas vamos lá. Pelo peso mosca, o jamaicano Odd Osborne vai enfrentar o americano Adashev. O Osborne tem 30 anos, 10 vitórias e 4 derrotas, 4 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Fez 4 lutas no UFC, nocauteou o Jeremy Rivera, ganhou do CJ Vergara por decisão. Foi finalizado pelo Brian Kelleher e nocauteado pelo Manel Capé. O Adashev tem 29 anos, venceu 4 e perdeu 3 na carreira. São 2 vitórias por nocaute e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Fez 3 lutas no UFC. Ele foi nocauteado pelo Tyson Nan em poucos segundos de luta. Perdeu por decisão para o Sumo da Erge e venceu o Ryan Bainop por decisão. Ele veio do kickboxing. Seu cartel na modalidade foi de 16-3. O Osborne é favorito nas casas de apostas, cerca de 60%. Vou concordar dessa vez. Ele é um atleta muito mais completo. O Adashev vem no kickboxing, tem uma boa base na luta em pé, claro, né? Até um pouco superior. Mas eu acredito que o Osborne não vai brincar muito em pé. Deve ir para a luta agarrada, levar para o chão e conseguir finalizar sem maiores problemas. Próxima luta, pelo peso pena, o Damon Jackson, americano, vai enfrentar o argentino Dan Argueta. O Jackson tem 33 anos, 20 vitórias, 4 derrotas e um empate, e uma luta sem resultado. Teve uma passagem ruim pelo UFC entre 2014 e 2016, fez 3 lutas na ocasião e não venceu nenhuma. Foi para a LFA e já lutou também na PFL. Ele retornou no UFC, fez 4 lutas, venceu 3. Finalizou o Mirsad Bektic e o Kamuela Kirk, venceu o Charles Rosa por decisão e foi nocauteado pelo Ilia Topuria. Tem 3 vitórias por nocaute, 15 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 3 vezes por nocaute e 1 por finalização.
O Argueta tem 28 anos, um cartel de 8-0, ainda não perdeu, 2 vitórias por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Ele participou do Ultimate Fighter em 2021 e perdeu nas quartas de finais. Vem da LFA e vai fazer sua estreia no UFC. Bom, o Jackson está com grande favoritismo nas casas de apostas, também concordo. O Argueta pegou a luta de última hora, pouco menos de 2 semanas aí de preparação. Ele é da categoria de baixo, na verdade, está subindo de categoria ainda para enfrentar o Jackson. A melhor característica do Argueta é o jiu-jitsu, mas é também a melhor característica do Jackson, e o Jackson é superior a ele, além de ser mais comprido, o que dá bastante vantagem. Então, acho difícil acontecer uma zebra aqui e fico com a vitória do Damon Jackson. Pelo peso leve, o americano Joey Solek vai enfrentar o brasileiro Alex Silva Coelho. O Solek tem 28 anos, 11 vitórias e 3 derrotas, venceu 1 por nocaute, 7 por finalização e 3 por decisão, perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Fez 4 lutas pelo UFC, ganhou do Matt Wiman e do Jim Miller por decisão e finalizou o Austin Hubbard. Perdeu para o Jared Gordon por decisão na sua última luta. É faixa preta no jiu-jitsu, tem uma boa experiência no no-gi, que é aquele jiu-jitsu sem kimono, né? O brasileiro tem 26 anos, 21 vitórias e 3 derrotas, 13 vitórias por nocaute, 7 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 2 por decisão. Tem 3 lutas no UFC, foi finalizado pelo Alexander Yakovlev, venceu o Rodrigo Casula Vargas por decisão e perdeu para o Brad Riddle por decisão. Uma luta bem legal aí. Bom, nas casas de apostas o americano é favorito, cerca de 63%. Realmente ele é bem melhor na luta de chão, né? Mas eu acho que o brasileiro é mais completo, ele é melhor na luta em pé, ele tem mais experiência, fez uma boa luta contra o Brad Riddle, que é um ótimo striker, né? O brasileiro, se for pro chão, vai ter problemas, vai ser difícil, mas acho válido arriscar na vitória do brasileiro, por mais que tenha esse risco de ser finalizado. Pelo peso palha feminino, a gente vai ter uma revanche entre a americana Felicia Herrig, vai enfrentar a polonesa Karolina Kowalkiewicz. A Herrig tem 37 anos, 14 vitórias e 9 derrotas, venceu 1 por nocaute, 4 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 8 por decisão. Está no UFC desde 2014, venceu 5 lutas, incluindo bons nomes como Alexa Grasso e Justine Kish. Perdeu 4, incluindo as últimas 3. Uma delas foi para a própria Carolina, por decisão. Perdeu também para a Virna Jandiroba e para Michelle Watterson. Ela não luta desde agosto de 2020. A Carolina tem 36 anos, 12 vitórias e 7 derrotas. Tem 1 vitória por nocaute, 2 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 2 por finalização e 4 por decisão. Está no UFC desde 2015, ganhou 5 e perdeu 7 lutas na organização. Sua última vitória foi justamente contra a Herrig e agora está numa péssima sequência de 5 derrotas. Foi nocauteada pela Jéssica Andrade, perdeu por decisão para Michelle Watterson, para Alexa Grasso e para Yaxian Onan e foi finalizada pela Jessica Penne na última luta. Bom, nas casas de apostas tem bastante equilíbrio nessa luta, meio que não tem zebra, né? A Herrig está com 55% de favoritismo. Eu vou concordar. As duas não estão numa boa fase. Da Carolina é péssima fase, né? 5 derrotas seguidas. A Herrig vem de 3 derrotas seguidas, só que não luta há bastante tempo. Mas, no geral, ela é uma lutadora um pouco mais completa. E acho difícil a polonesa conseguir vencer mais uma vez. Então, fico com a vitória da Herrig. Ela é mais forte, vai ter mais contundência, provavelmente, apesar da Carolina ter mais volume. Pelo peso meio pesado, o americano Alonso Menifield vai enfrentar o ucraniano Askar Muzarov. O Menifield tem 34 anos, 11 vitórias e 3 derrotas, 8 vitórias por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão, já passou pela LFA e Bellator, tem 7 lutas no UFC, ganhou 4 e perdeu 3. Nocauteou o Vinícius Moreira e o Paul Craig, finalizou o Fábio Chirante e venceu o Ed Herman por decisão. Perdeu para o Devin Clark, para o William Knight por decisão e foi nocauteado pelo Vincent Pru. Mozarov tem 27 anos, 21 vitórias e 8 derrotas, 13 vitórias por nocaute, 6 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 4 por nocaute e 4 por finalização e vai estrear no UFC.
só lutou em eventos menores até hoje. Das 29 lutas da carreira, 26 terminaram no primeiro round. O Menifield está com favoritismo de um pouco mais de 60%. Eu vou discordar dessa vez. Eu acho o Menifield bem lento. Ele tem, claro, um poder bom de nocaute, ele é bem forte. Mas eu acredito que o ucraniano é bem mais agressivo e deve tomar a iniciativa da luta, correndo o risco de tomar um contragolpe e cair também, né? Mas eu fico com a vitória do Askar Mozarov. Agora, pelo peso mosca feminino, a Karine Silva vai enfrentar a Poliana Botelho. São duas brasileiras, uma análise bem difícil aí de fazer, mas vamos lá. A Karine tem 28 anos, 14 vitórias e 4 derrotas, venceu 9 por nocaute e 5 por finalização. Perdeu uma por nocaute, 2 por finalização e 1 por decisão. Vai estrear no UFC, depois de vencer o Contender Series em outubro de 2021, ação no segundo round, e ela tem 10 vitórias no primeiro round. A Poliana tem 33 anos, 8 vitórias e 4 derrotas, ganhou 6 por nocaute e 2 por decisão, perdeu 1 por finalização e 3 por decisão. Está no UFC desde 2017, venceu 3 e perdeu 3 lutas. Ela ganhou da Pearl Gonzalez e da Laurie Miller por decisão, nocauteou a Siori Kondo e foi finalizada pela Cynthia Calvillo, perdeu para Gillian Robertson e Luana Carolina por decisão. Bom, a Karine tem um leve favoritismo também nas casas de apostas, parecida com a outra luta feminina, meio que não tem zebra, né? Ela está com 55%. Eu vou concordar também. Ela vem numa boa sequência de 5 vitórias, vai estrear no UFC. Ela é uma atleta bem agressiva, tanto que nenhuma vitória dela foi por decisão. A Poliana já está há um bom tempo no UFC, mas ainda não convenceu. Não ganhou de nenhuma atleta muito boa. Perdeu algumas lutas aí por detalhes também. Mas acho que a única forma da Karine não conseguir vencer seria ela sentir bastante o peso da estreia e estar nervosa na luta. Mas, no geral, ela é uma lutadora superior. Então, ficou com a vitória da Karine Silva. Pelo peso pena masculino, o brasileiro Lucas Almeida vai estrear no UFC. Vai enfrentar o americano Michael Trizano. Trizano tem 30 anos, 9 vitórias e 2 derrotas. Venceu 2 por nocaute, 2 por finalização e 5 por decisão. Perdeu 1 por finalização e 1 por decisão. Ele venceu o TUF, né, The Ultimate Fighter 27, em julho de 2018. Fez 4 lutas pelo UFC. Ganhou do Luiz Pena e do Ludovic Klein e perdeu para o Grant Dawson e para o Hakim Daoud. O Lucas tem 31 anos, 13 vitórias e 1 derrota, 8 vitórias por nocaute e 5 por finalização. Sua única derrota foi uma decisão, que foi no Contender Series contra o mexicano Daniel Zeluber, que tem um cartel de 12-0. O Lucas foi campeão do peso leve no Jungle Fight, está descendo de categoria agora para estrear no UFC. Bom, o americano está com cerca de 70% de favoritismo. Vou discordar mais uma vez. Acredito que é uma luta que vai acontecer em pé. Eu acho o brasileiro mais completo. Ele é melhor no chão. A luta em pé é equilibrada, mas eu acredito no poder de nocaute do Lucas Almeida, que é maior do que do Trizano. Apesar do Trizano nunca ter sido nocauteado, acho que ele pode sentir algum golpe e o Lucas ir para cima aí e conseguir pontuar bem ou até conseguir encaixar uma finalização no chão. Então ficou com a vitória do Lucas Almeida. Na luta co-principal, pelo peso pena, o americano Dan Ige vai enfrentar o russo Movisar Evloev. O Ige tem 30 anos, 15 vitórias e 5 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 5 por finalização e 6 por decisão, perdeu as 5 por decisão. Está no UFC desde 2018, perdeu 4 e venceu 7 lutas na organização. Sua melhor vitória foi contra o Gavin Tucker, um nocaute em 22 segundos. Ele ganhou do Edson Barbosa por decisão dividida, bem controversa, né? Perdeu para o Júlio Arce, para o Calvin Kattar, para o zumbi coreano e para o Josh Emmett. O Evloev tem 28 anos, 15 vitórias em 15 lutas, venceu 3 por nocaute, 4 por finalização e 8 por decisão. Fez 9 lutas pelo M1 antes de entrar no UFC e tem 5 lutas pelo UFC. Ganhou do Seung Woo Choi, do Henrique Barzola, do Mike Grund, do Nick Lentz e do Hakim Daoud, todos por decisão, todos bons lutadores. O russo tem um favoritismo de 80% nas casas de apostas, é a mesma história da primeira luta, não concordo com esse favoritismo tão grande, mas acho que ele vence sim, sem muitos problemas. Ele é muito mais completo,
A luta em pé, eu vejo até um certo equilíbrio, mas não acredito que ele vai trocar muito tempo. Ele deve grudar nas costas, levar para a grade, levar para o chão e dominar a luta sem muitos problemas. Então eu fico com a vitória do Evloev. Na luta da noite, pelo peso pesado, o russo Alexander Volkov vai enfrentar o Jairzinho Rozenstruik, que é do Suriname. O Volkov tem 33 anos, 34 vitórias e 10 derrotas, venceu 22 por nocaute, 3 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 3 por finalização e 5 por decisão. Já lutou pelo Bellator e pelo M1 e está no UFC desde 2016. Ganhou 8 e perdeu 4 na organização. Foi nocauteado pelo Lewis, finalizado pelo Tom Aspinall, perdeu por decisão para o Cyril Gane e para o Curtis Blades. Já ganhou do Marcin Tibura e do Overeem, Walt Harris, entre outros. O Jairzinho tem 34 anos, 12 vitórias e 3 derrotas, ganhou 11 por nocaute e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Está no UFC desde 2019, nocauteou Junior Albini, Allen Crowder, Andrei Arlovski, Overeem, Junior Cigano e Augusto Sakai. Foi nocauteado pelo Ngannou e perdeu por decisão para o Gane e para o Blades. O Volkov está com favoritismo de cerca de 60% nas casas de apostas. Ele tem uma boa vantagem na envergadura, ela tem mais de 2 metros de altura, mas o poder de nocaute está todo a favor do Jairzinho. Os dois foram derrotados por decisão para os mesmos atletas, né, para o Gane e para o Blades, que são caras que sabem jogar mais técnico aí, conseguem vencer. O Volkov é um pouco mais técnico, sim, mas acho que como a luta são 5 rounds, acho que vai ser difícil ele conseguir não ser atingido pelo Jairzinho. Então eu fico com a vitória do Jairzinho Rozenstruik. Bom, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha aí, porque ficou mais de uma semana sem postar vídeo, então talvez o alcance não seja dos melhores. Quem quiser participar do grupo VIP, chama lá no Instagram. Essa semana vai dar bom. Então bora lá, valeu!